Olá, olá a todos! Muito feliz aqui. Olha que bacana, de pouquinho em pouquinho nós estamos avançando na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, como sugestão de leitura, começando mais um capítulo, capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Muito bacana. A sugestão de leitura do dia de hoje é dos itens 1 a 7. Simplicidade e pureza de coração. Item 1. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. São Mateus 5:8. Item 2. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse e, como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhas apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. São Marcos 10, 13 a 16. Item 3. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus, de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelhem. Item 4. Pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo e assim era preciso que fosse, para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligência seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa é a razão porque, ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário que esse estado de transição, para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça, em sua nova existência, tudo aquilo que possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado, renasce para uma vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que, no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança,
por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, e assim Jesus está com a verdade, quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Pecado por pensamentos, adultério. Item 5. Aprendestes que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. São Mateus 5, 27 e 28. Item 6. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém, num sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como por exemplo nesta passagem. Abre aspas. Porquanto se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Fecha aspas. São Marcos 8,38. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Item 7. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Cumpre-se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento que se torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. É indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se apresentar oportunidade de satisfazer a um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato e, se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpada quanto o seria se o cometesse. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito, no outro está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos dos homens. Queridos irmãos, fique agora com os comentários do dia de hoje. Até mais, tchau, tchau. Olá, bom dia a todos. Hoje, na sugestão de leitura, capítulo 8, itens de 1 a 7. É bem oportuna a ideia que Kardec nos traz, exemplificando o ensinamento do Cristo sobre o que poderíamos entender
de pureza de coração. Jesus Cristo, quando foi ali registrado no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículo 8, quando ele disse esta máxima: bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. Quando a gente lê o significado de pureza de coração no dicionário, de pureza e coração, e busca fazer uma reflexão para compreender o que Jesus tentou nos passar, daria uma margem muito grande de interpretações e muitas vezes difíceis de entender. Aí Kardec vem nos ajudar a fazer essa compreensão e coloca ali no item 2 uma outra passagem do Cristo, na qual Jesus dá um exemplo do que seria essa pureza de coração, que seria aquela pureza, aquela simplicidade das crianças. Só que aí alguns espíritas que já têm aí um pouco mais de estudo sobre o processo reencarnatório, um pouco mais de estudo sobre os processos que os nossos atos, que as nossas faltas provocam nas nossas existências atuais. Então, aquilo que nós provocamos lá atrás, nós colheremos numa vida, no caso a atual. Aí esses espíritas um pouco mais estudiosos poderiam questionar Kardec, poderiam falar, mas peraí, o espírito que está numa criança é um espírito antigo, é um espírito que já viveu milhares de anos. Aí Kardec reforça o processo ali daquele momento da reencarnação, na qual o espírito que está na sua iniciação, naqueles primeiros anos do seu processo reencarnatório, ele perde completamente, então, a sua memória, as suas lembranças. E assim ele vai recuperando-a ao longo dos anos. Aí Kardec nos pontua. Daí a sabedoria do nosso Mestre Jesus em dizer, em afirmar, olha, sejais como uma criança, tenhais a pureza do coração como uma criança. Porque nesse momento, independentemente do que nós fizemos, do que nós teremos que vivenciar, do que nós teremos trazido na nossa bagagem perispiritual, naquele momento infantil, nós temos uma singularidade, uma simplicidade singular. Vou dar um exemplo para vocês. Veja se faz sentido. Duas criancinhas brincando. Uma delas é dona do brinquedo. E as duas se divertem. E em determinado momento, elas brigam. Elas brigam. E a dona do brinquedo tira o brinquedo da brincadeira. Aí chora uma de um lado, chora outra de outro. Você já viveu isso na sua infância? Com certeza absoluta. Ou se não viveu, você já presenciou alguma cena parecida. Só que o detalhe é, passa-se 5 minutos, aquelas duas mesmas crianças estão brincando novamente, com o mesmo brinquedo. Ali nós vamos então hoje observar que teve humildade, simplicidade, perdão. Ali teve o esquecimento de qualquer divergência. Não se criou mágoa, rancor, não se carregou, se esqueceu tudo ali. Essa simplicidade, essa humildade é o exemplo que o Cristo nos traz nesse ensinamento de hoje, que Kardec tenta nos trazer um entendimento melhorado. Para reforçar, no próximo áudio, itens 5, 6 e 7, que seria o pecado por pensamento e adultério. É muito sério isso. Até daqui a pouco. Aí Kardec vem reforçar o entendimento da pureza de coração. Bem ali no item 6, no parágrafo 2º, Kardec cita assim: a verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento. Porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Não pensa. E aí ele reforça. Jesus tem, através de duas passagens, aqui ele cita elas, mas
ele lembra que em vários momentos Jesus usou a palavra adultério, não só com aquele significado da palavra conceitual de adultério, mas sim no sentido mais amplo de todos aqueles que pecam, que cometem ou pensam em ato mal, em fazer-se do uso de um ato ou pensamento no mal. E aí Kardec explica, mas como assim? Esse princípio, então, na qual Jesus quis dizer que condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza, vai nos levar, então, a uma consequência. Ou seja, eu pensei mal, não cometi o ato, então eu teria uma consequência? Eu estou pecando em pensamento? Aí Kardec responde isso para nós ali no item 7. Ali, no primeiro parágrafo do item 7, nós temos uma explicação que ele resume bem no finalzinho do parágrafo 3. A pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, quer dizer, aquela que não pensa de maneira alguma em um ato mal, em ter algo ruim, em um desejo ruim, seja lá em situações diversas do seu dia a dia, nesta pessoa o progresso já está realizado. Já aquela pessoa que ainda está em processo de entendimento, que está em estudo, que ela já começa a perceber as suas falhas, os seus defeitos, as suas más tendências, esta pessoa que quando pensa, mesmo em pensamento, em algo ruim, ela já identifica o mal e ela já se corrige. Aquela ação, aquele pensamento já lhe incomoda. E aí, neste momento do incômodo, ela repele o mal. Não, eu não vou fazer mais isso. E aqueles que repelem o mal e resistem, quando eles saem da situação que resistiram, eles saem muito mais vitoriosos. E aí Kardec fala: estes, o progresso está em vias de se cumprir. Já aqueles que têm um pensamento, não executa a maldade por falta de oportunidade, esses infelizmente ainda se compraz no mal. Rogo a Deus Pai Todo-Poderoso que possa nos conceder as suas bênçãos do entendimento, para que possamos aproveitar os ensinamentos do dia de hoje, para nos motivar a identificar, mesmo que seja um pensamento, a identificar uma má tendência, uma má vontade, a identificar o mal que existe ainda em nós, para repelirmos esse mal com veemência e assim, devagarzinho, indo a caminho de Jesus, para tentarmos chegar perto de uma pureza de sentimento, uma humildade de sentimento que Jesus nos orienta que as criancinhas têm. Que Deus os abençoe e tenham todos um ótimo dia.